A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Madeira, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, que Jesus nos ampare e proteja e possamos nos concentrar no estudo de hoje para assim compreendê-lo e colocá-lo em prática em nossas vidas, iluminando tudo e a todos ao nosso redor. Hoje trazemos o estudo da parábola Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O estudo está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 1 ao 7. Vamos entender o que Jesus vem nos dizer, nos ensinar com essa parábola e como podemos aplicá-la em nossa vida. É o que devemos sempre fazer após uma palestra, um estudo do Evangelho. Nós devemos praticar o que aprendemos, já que conhecer os ensinamentos e não praticá-los seria o mesmo que não os conhecer. Também iremos entender por que Jesus falava ao povo através das parábolas. Vamos à parábola. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. A candeia, na época, era uma espécie de lamparina que servia para iluminar o ambiente, os cômodos das casas. As pessoas colocavam a candeia em um lugar mais alto, que era o velador ou candeeiro, para que o ambiente fosse iluminado. O alqueire era um tipo de latão ou cesto, geralmente utilizado para medir ou guardar grãos. Assim, quando se queria apagar a chama da candeia, colocava o alqueire por cima dela. Jesus vem nos alertar que todo conhecimento moral e espiritual adquiridos devem ter o objetivo de nos modificar e assim progredirmos e, através de nossas atitudes, sermos luz na vida de nosso próximo. A candeia pode ser representada por nós e a chama é nossa evolução espiritual e moral. É nosso agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com as leis divinas. Assim, como a candeia da parábola necessita do combustível, que é o azeite, para acender sua chama, nós precisamos, então, estudarmos o Evangelho. Necessitamos de realizar nossa reforma íntima para, então, mantermos nossa chama acesa e, assim, levarmos luz às pessoas através da prática constante da caridade, do perdão, levando sempre os ensinamentos de Jesus a essas pessoas. Porém, devemos compreender que cada um tem o seu tempo de assimilar os conhecimentos espirituais. Muitas vezes, queremos que o outro mude, se transforme, que deixe de sofrer, mas cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Então, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir e compreender as verdades, porque todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência espiritual da pessoa, à sua evolução. Nós, enquanto seres humanos, passamos pela infância, pela juventude e pela maturidade. Assim se dá também com a humanidade de um modo geral, que também tem fases na senda da evolução espiritual. Cada coisa deve vir na sua época própria. A semente, por exemplo, lançada à terra fora da estação, não germina. Por isso, o homem, ao chegar
a um certo grau de desenvolvimento, procura por si só a luz viva. Pesa-lhe, portanto, a obscuridade. Então, cada um de nós tem o seu tempo de compreender as coisas e evoluir. Deus permite nosso progresso, primeiramente através das lições do amor. Se não compreendemos a lição dada, se não evoluímos, virão as lições através das dores e das dificuldades. Assim, cabe a cada um de nós refletirmos acerca de nossos sentimentos e atitudes. E ali estarão as causas de nosso sofrimento ou de nossa felicidade. Nós não sabemos de todas as verdades. Muitas coisas nos serão reveladas no tempo certo, no tempo em que estivermos condições de compreendê-las. Por essa razão é que o Espiritismo surgiu numa determinada época, pois a humanidade já estava mais receptiva para conhecer os ensinamentos de Jesus através de um novo ângulo e para aceitar a existência do mundo espiritual e as informações advindas dele, por meio de espíritos que falavam abertamente sobre religião, ciência e filosofia, iniciados com a compilação feita por Allan Kardec. Assim, o Espiritismo vem, por meio das comunicações, lançar a luz sobre muitos pontos obscuros. No entanto, ainda há muito que ser revelado, pois os espíritos são muito prudentes nos seus ensinos. Se ainda não disseram tudo, não disseram mais, isso não significa que estão colocando a candeia debaixo do alqueire, mas é porque cada coisa deve vir a seu tempo devido. Dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos dão tempo de preparar-lhes a aceitação. Outras revelações ainda estão por vir, mas o homem ainda não está suficientemente maduro para recebê-las. Jesus, então, sabendo de todas as dificuldades de compreensão da humanidade da época de sua vinda, ensinava através de parábolas. Não explicava diretamente seus ensinamentos ao povo, como fazia com seus discípulos. Seus discípulos, porém, questionaram Jesus sobre o motivo pelo qual ele falava, muitas vezes através de parábolas. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 13. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: "Por que lhes falas por parábolas?" Respondendo-lhes, disse ele: "É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem." Se estudarmos o Evangelho, os evangelhos, vamos observar que Jesus usava as parábolas para transmitir seus ensinamentos. As parábolas são narrativas alegóricas, ou seja, histórias que Jesus contava se valendo das situações e elementos do dia a dia das pessoas. Jesus falava por parábolas porque o povo daquela época ainda não entendia o que ele queria lhes ensinar. O povo da época estava acostumado com a lei de Talião, que pregava olho por olho, dente por dente. Aliás, alguns países islâmicos ainda utilizam essa lei. Então, como falar para um povo que havia aprendido que deveria revidar a uma ofensa ou mal sofrido com outro mal? Jesus então procedia com aquele povo como se procede com as crianças.
cujas ideias ainda não se desenvolveram. Jesus, então, ensinou ao povo a lição do perdão, ensinou devolver com o bem a ofensa recebida. E essa lição era de difícil entendimento para o povo. Até hoje, isso muitas vezes é incompreendido por nós e nós revidamos as ofensas. Vejam então, meus irmãos, como nós já evoluímos. Hoje estamos aqui estudando as parábolas, ou seja, tirando o véu da alegoria, da incompreensão. Nós temos já condições e evolução espiritual para entendermos as parábolas. Porém, ao compreendê-las, devemos também praticá-las. Assim, quando guardamos os conhecimentos espirituais e morais apenas para nós, estamos colocando a candeia debaixo do alqueire. De que adianta a candeia iluminada se nós a escondemos? Para que serve a luz se ela não tem a chance de iluminar? Tentemos nos lembrar, meus irmãos, de como o Espiritismo surgiu em nossas vidas, como nós nos sentimos ao receber suas respostas tranquilizadoras sobre a continuidade da vida e a reencarnação, como nos sentimos ao perceber as infinitas lições que podemos aprender ao curso da vida se estivermos realmente dispostos, com vontade, quando encontramos consolo e esperança na certeza de um Deus justo, que não julga, que não pune, mas que ama e ensina pacientemente. Mesmo assim, ao divulgarmos os ensinamentos de Jesus, é importante respeitarmos a opinião do outro, o tempo do outro. Como então podemos trazer essa parábola para nossas vidas, para o nosso cotidiano, nos instruindo, acendendo a luz de nossa candeia, participando dos estudos da casa, levando uma palavra de incentivo, encorajamento e consolo àqueles com os quais convivemos, pois muitas vezes nós somos o único evangelho que o outro lê, compartilhando nossos conhecimentos espirituais e intelectuais com os que nos rodeiam. Ao divulgar a doutrina espírita, podemos ajudar pessoas que se encontram diante de problemas aparentemente para elas sem solução, de grande sofrimento ou de uma necessidade de mudança. Todos nós, então, temos algo a ensinar. Todos nós temos a centelha do amor dentro de nós. Assim, meus irmãos, retiremos o alqueire de cima da candeia e deixemos que ela brilhe, iluminando o nosso caminho e o caminho de todos aqueles necessitados da luz divina. Vamos então encerrar o nosso estudo com a prece final. Jesus, nós agradecemos por seus ensinamentos de amor, de perdão, que tanto nos confortam e nos esclarecem. Que Deus ilumine e proteja cada lar aqui representado e possamos ser luz na vida daquelas pessoas ao nosso redor. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.